a 14 anos que estão com a segunda dose de vacina do esquema atrasada. Os casos quintuplicaram entre 1º de julho e 9 de outubro, no comparativo com o mesmo período do ano passado. Foram de 662 casos para 3.670 casos. Isso reforça a preocupação de cenário igual ou pior em 2025 e ainda a preocupação com o aumento dos casos de chikungunya. Levantamento do programa de arboviroses de Campinas mostra que a média mensal de casos de dengue voltou a subir desde setembro, o que exige atenção para os próximos meses. Isso porque os períodos de chuva tendem a ser mais frequentes até o fim do verão e a intensificação do período de calor é determinante para a proliferação do mosquito. De Campinas, João Almeida. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Campeonato Brasileiro 2024, na Rádio Bandeirantes, com a equipe líder de audiência, eleita para o hall de notáveis da ACESP. Neste domingo tem Guarani e Ceará, na despedida do Bugre do Brasileirão Série B. Guarani e Ceará, às 18h30 no Estádio Brinco de Ouro, jogo da última rodada da competição. O melhor do futebol no FM 85,7 e no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Um compromisso fundamental do jornalista é com a realidade factual, capturar o fato e transformá-lo em notícia. Há dois tipos de distorção de informações. Há um tipo de distorção muito perigoso, que é a distorção involuntária. É resultado da incompetência, da má apuração, da pressa no trabalho. A distorção involuntária ou voluntária tem que ser desmentida imediatamente. Com uma diferença: a distorção voluntária é criminosa. Essa tem que ser punida imediatamente. O jornalismo de credibilidade, o jornalismo sério, o jornalismo que busca atender o interesse público, esse é um jornalismo que significa também um combate permanente às fake news. Duvide, cheque, não espalhe fake news. Grupo Bandeirantes, respeito pelo fato, respeito por você. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. 10 da manhã, 37 minutos. Muito bom dia, ótima sexta-feira para você que está na Rádio Bandeirantes Campinas. Obrigado a quem até agora ficou na companhia do Circuito Imobiliário. Reapresentação amanhã às 10 da manhã e uma nova edição sexta-feira que vem, sempre às 10 depois do Jornal Gente. O Manhã Bandeirantes está chegando e até às 11h30 da manhã, eu, Heitor Fredo, convido você a ser nossa companhia, nossa participação também diária, ajudando a gente a fazer o maior giro da informação nesta manhã na região metropolitana de Campinas e com os destaques do estado de São Paulo, do Brasil e do mundo em FM 85.7. Muito bom dia a você que nos acompanha pelas plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação, como pelo aplicativo Band Play, no portal bandmulti.com.br. E um ótimo dia a quem está conosco na transmissão iniciada pelo canal do YouTube com imagens, direto dos nossos estúdios no Jardim São Gabriel, em youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Como faz o Luciano da Silva, desejando bom dia, um ótimo dia para você, Luciano, e um ótimo dia a quem está acompanhando esta edição do Manhã Bandeirantes, que tem os trabalhos técnicos hoje na mesa de som e na central técnica, os braços mágicos como um polvo de Danilo Capucci, e com a coordenação do Gil Kleber aqui nos nossos estúdios no Complexo de Comunicação João Jorge Saad. A Rádio Bandeirantes Campinas tem um canal de comunicação pelo WhatsApp que está liberado a partir de agora para você comentar os nossos assuntos, trazer uma sugestão de pauta, contar o que está acontecendo no seu caminho para o trabalho, se você pegar trânsito, se você pegou chuva. Compartilha com a gente para você também ajudar a orientar quem nos dá carona nesta manhã.
22 de novembro de 2024, dia previsto para a chegada de uma frente fria. Alguns bairros já registrando chuva nesta manhã. Agora os termômetros do CEPAGRE da Unicamp marcam 21,6 graus, mas tem alerta da frente fria para trazer ainda mais precipitação para o fim de semana. O alerta foi emitido ontem e é válido até o próximo domingo. Na região de Campinas, a previsão é para tempestades intensas e com raios, atingindo alguns locais, principalmente na noite desta sexta-feira. Segundo o CEPAGRE, que é o Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura, que fica na Unicamp, a passagem de uma frente fria pelo litoral do estado de São Paulo cria condições para instabilidade no tempo, o que faz com que temporais devam acontecer nas próximas horas, seguidos por raios e rajadas de vento. Ainda assim, o volume deve ser menor do que tivemos nos últimos períodos de chuva, felizmente. Para hoje, céu parcialmente nublado e possibilidade de chuvas a qualquer momento. À tarde, tem a possibilidade da chuva vir mais forte. Amanhã, os ventos sopram moderados, podem ser mais intensos em alguns bairros e as temperaturas ficam entre 19 e 26 graus. No domingo, a entrada de um ar mais frio vai ocasionar a queda na temperatura. A mínima no domingo deve ser na casa dos 15 graus. Se prepare para um domingo gelado, atípico para essa época do ano, atípico para o finalzinho da primavera, quase chegada do verão. 10 horas 41 minutos. Tem busca neste momento por criminosos ou um homem, uma pessoa, mas um homicídio está sendo investigado e marca as primeiras horas desta sexta-feira aqui em Campinas. Você que nos acompanha com imagens pelo nosso canal do YouTube, vê a intensa movimentação de viaturas da Polícia Militar e o helicóptero Águia sobre a região do Jardim Itaguaçu e bairros vizinhos ao Campo Belo. Um homem foi morto a tiros enquanto estava a caminho do trabalho. Segundo a esposa da vítima, ele era pedreiro, estava de carro, indo até uma das obras onde ele está neste momento trabalhando. Um ajudante estava no banco do passageiro e uma pessoa, segundo o relato desta testemunha, chegou atirando, sem anunciar assalto, sem dizer nada, disparando contra esse homem. O crime aconteceu na rua 17 do Jardim Itaguaçu. Assustado com os disparos, o ajudante saiu correndo, ele não foi atingido, mas passa a ser a principal testemunha deste crime. A princípio, cometido por uma pessoa, mas a polícia investiga possível participação de outros bandidos também nessa execução. Polícia Militar ainda no local, helicóptero Águia acionado, primeiro para tentar socorrer o homem, mas não conseguiu pousar naquele primeiro momento. A vítima foi levada a uma unidade de saúde com a viatura do Corpo de Bombeiros. O estado de saúde já era grave quando deu entrada no hospital e, infelizmente, ele não resistiu aos ferimentos. Nossa equipe está acompanhando a movimentação intensa nesta região do Jardim Campo Belo. Viaturas posicionadas estrategicamente, fazendo buscas também pela rodovia Miguel Melhado, a Vinhedo Viracopos. Fique atento a essa movimentação se você precisar passar por um trecho da rodovia Miguel Melhado de Campos, a Vinhedo Viracopos. 10 horas e 43 minutos. E ontem, o susto de um motorista de transporte por aplicativo e de uma passageira que passavam pela Vila Formosa aqui em Campinas. Uma enorme cratera se abriu na rua Ademar Pereira de Barros. O veículo foi sugado para dentro. Foi tragado para dentro desse buraco. Segundo a Sanasa, o asfalto cedeu por causa de um vazamento de água e fez com que o carro ficasse preso na vala. A empresa mandou imediatamente equipes para trabalhar na execução do conserto da rede, o local sinalizado e 3 bairros impactados com falta d'água durante esse serviço. Jardim Bom Sucesso, Jardim Centenário e a Vila Formosa, onde esse caso aconteceu, para onde o repórter Igor Val foi acompanhar esse trabalho da retirada do veículo.
os custos que precisam ser pagos pela Sanasa para o dono do veículo que depende do carro para trabalhar, para levar dinheiro para casa. E a reportagem do Manhã Bandeirantes conversou também com uma moradora que vai trazer o relato de que, infelizmente, isso está longe de ser um problema isolado. A imagem da câmera de monitoramento impressiona. O circuito revela o carro sendo engolido pelo buraco no asfalto. O susto aconteceu na rua Ademar Pereira Barros, na Vila Formosa, em Campinas. Segundo a Maria, que mora em frente ao local do acidente, a rede de água se rompeu por volta das 6 horas da manhã. Ela conseguiu escutar o barulho da casa dela. Tinha passado uns 6, 7 ônibus já. Aí o ônibus passou, fundou um pouco, saiu, o ônibus é grande, né? Aí veio outro carro, passou, normal. Depois veio esse outro, caiu lá dentro. O carro é de um motorista de aplicativo que transportava uma passageira quando o acidente aconteceu. Felizmente, os dois conseguiram sair ilesos do veículo. Essa imagem de uma outra câmera de segurança flagrou o momento de chegada do guincho. O que chama atenção é a quantidade de água que ficou pela rua. Segundo os moradores dessa rua, não é a primeira vez que o asfalto cede dessa mesma forma. No ano passado, uma outra obra já tinha sido feita nesse mesmo ponto. Esse lugar é sempre direto assim. Eu acho que não tem um ano que eles arrumaram isso aí. Já veio estourar de novo. Toda vez? Toda vez. Segundo a Maria, a prefeitura deveria reforçar o asfalto, já que nessa rua passam muitos ônibus. Uma equipe da Sanasa já deu início aos trabalhos de conserto da tubulação quebrada. Aqui uma nova rede de canos deve ser instalada. Nesse período, os moradores ficarão sem acesso à água. Em nota, a empresa informou que já está em contato com os moradores para ressarcimento dos danos. Caso que entra para a estatística de acidentes em Campinas, mas um acidente diferente, né? Que foi provocado pela infraestrutura da rua. Ontem, a INDEC divulgou o anuário de acidentes da cidade de Campinas. O repórter Everton Ramos acompanhou esse anúncio e traz os dados de 2023 atualizados com os números que fecharam o ano passado, os números deste ano até o fechamento do último balanço da INDEC e o levantamento da década, para a gente ter uma noção se Campinas melhorou a segurança viária ou se ainda tem muito a oferecer de serviços para a população que precisa também de segurança nas ruas e avenidas da cidade. Há 10 anos, o Eric sofreu um acidente quase fatal, após um motorista não obedecer o sinal de pare em uma avenida. Quando ele virou, eu ia bater no meio da porta dele. E aí eu desviei do carro dele, porém eu caí com a moto. Quando eu caí, eu entrei debaixo de um carro que estava parado. Ali eu já não sentia mais nada. Ele acabou ficando tetraplégico e perdeu os movimentos das pernas. Apaixonado por esportes, o hoje para-atleta de rugby não deixou o acidente o afastar das quadras. Antes do acidente, eu praticava judô, né? Jogava bola, nadava. Eu sempre nunca parei. E hoje estou no rugby de cadeira de rodas. Ele se emocionou ao contar a história de vida em um encontro em homenagem ao Dia Mundial em Memória às Vítimas de Trânsito. Nele, a INDEC, empresa de desenvolvimento de Campinas, responsável pelo trânsito da cidade, também lançou o anuário com os dados de acidentes em 2023. Nos últimos 10 anos, 1.483 pessoas morreram no trânsito de Campinas, 159 só no ano passado. Entre as vias urbanas, essa daqui, a John Boy Dunlop, é a com mais fatalidades. Até outubro desse ano, 4 pessoas haviam morrido aqui. Haviam. Isso porque o número que representa uma vida, infelizmente, já aumentou. Na mesma avenida, o motorista desse carro perdeu o controle da direção e bateu no muro. Ele estava sem cinto de segurança e morreu no local. Minutos antes, ele teria parado com amigos em um posto de combustíveis onde todos teriam ingerido bebida alcoólica. A namorada dele, que estava no banco do passageiro, está internada em estado grave. A Universidade Americana Johns Hopkins também apresentou análises do trânsito em Campinas em 2024. Na cidade, os motociclistas excedem em 47% a velocidade permitida. Esse dado é maior que a média na capital paulista e no estado de São Paulo. Foi o excesso e a imprudência que causaram a morte desse motociclista. Ele passa em meio aos carros e em alta velocidade.
Ao tentar ultrapassar um automóvel, ele acaba batendo na lateral do veículo e em uma árvore. O homem morreu no local. O caso foi em outubro, na Avenida Prestes Maia. O presidente da INDEC comentou esse acidente e reforçou que, além das ações da empresa como fiscalização, é preciso ter respeito no trânsito. É uma pessoa que desrespeitou, então é um trabalho de educação. É muita educação e, como eu disse, fiscalização e velocidade, porque tem muita gente que vai respeitar, como eu disse a vocês aqui. Segundo a INDEC, no ano passado, quase metade das mortes em vias urbanas foram causadas por excesso de velocidade. E as vítimas mais vulneráveis são as que estão nas motos. Faltando 10 minutos para as 11 da manhã, nós vamos para um rápido intervalo. Na volta ao giro com a participação do nosso ouvinte pelo 19971021493. E nós vamos falar de Black Friday. Ainda não é a sexta-feira das grandes promoções. Ela vem na próxima semana, mas já tem muita loja anunciando preços mais baratos e muita pegadinha pra gente ficar atento, pra ficar atenta e não cair na Black Fraud. O intervalo é rapidinho, em 2 minutos o Manhã Bandeirantes gira a informação pra você na RB. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. O estado de São Paulo tem mais de 19 mil vagas de emprego disponíveis pelos postos de atendimento ao trabalhador, os pátios da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico. São 9.440 vagas na Grande São Paulo. Já no interior, há 9.236 postos disponíveis e no litoral, 939. Além da região metropolitana de São Paulo, destacam-se as regiões administrativas de Campinas, com 3.775 oportunidades de emprego, e a de Sorocaba, com 2.054. Elas são seguidas pelas regiões do Vale do Paraíba, Araçatuba e Ribeirão Preto. Ao todo, são mais de 500 profissões com vagas disponíveis. Os números de vagas de emprego são atualizados diariamente pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Além das vagas, os postos de atendimento ao trabalhador também oferecem atendimento e serviços gratuitos para trabalhadores, como a habilitação ao seguro-desemprego e a orientação para emitir a carteira de trabalho. Para mais informações, você pode acessar o portal do Governo de São Paulo, procurar o posto de atendimento ao trabalhador mais próximo de você ou a prefeitura do seu município. De Campinas, Amanda Florentino. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. O público pediu e a Band ouviu. Esse lugar é uma loucura. Pesadelo na Cozinha está de volta. Reveja as primeiras temporadas enquanto os episódios inéditos estão no forno. E pode deixar que o Jacan vai acrescentar uma pitada a mais de bronca nessa receita. Vergonha na profissão! Pesadelo na Cozinha. Toda segunda, 10h45 da noite, na Band TV. Manhã Bandeirantes. 10 horas 53 minutos, 10h53, tá chegando a Black Friday, uma tradição norte-americana depois do dia de ação de graças nos Estados Unidos, em que as lojas fazem grandes promoções, queimas de estoque, criando um apelo no comércio local antes da data mais aguardada para os comerciantes, que é o período de Natal. No Brasil tem um fator a mais. A primeira parcela do 13º cai no próximo dia 30. Dia 30 é um sábado. Então, muito provavelmente, as empresas que fazem a divisão do pagamento em 2 etapas já devem pagar antes, no dia 29, o dia da Black Friday. E aí o comércio se divide entre o Papai Noel e a sexta-feira das grandes promoções. O Tiago Prudente preparou uma reportagem, o nosso eterno Manhã Bandeirante Tiago Prudente foi a um shopping conversar com clientes, lojistas e falar um pouco da expectativa de um aquecimento de comércio e aquecimento também do consumidor antes do Natal
mas, de repente, tirando do projeto e colocando em prática aquele item, aquele eletrônico, aquele eletrodoméstico, aquela roupa que a gente espera ficar mais barata para finalmente levar para casa. O clima é de Natal, árvore, Papai Noel, mas nas vitrines das lojas, o aviso: antes tem Black Friday. Se tiver num bom preço, dá pra levar, mas se não tiver... Não leva. Não leva, e veio não. pro Black Friday. Tem que ter desconto. Tem que ter desconto. Com certeza. Uma pesquisa da Associação Comercial de São Paulo mostrou que 37% pretendem comprar na Black Friday, enquanto quase 33% não querem gastar grana na data e 30% ainda estão indecisos. As perspectivas a nível nacional para a Black Friday esse ano são mais favoráveis do que foram no passado, o que vai provavelmente repercutir em crescimento das vendas. Além disso, a graninha extra nesse período é um incentivo para as compras. Então você vai usar o 13º na Black Friday? Sim! E essa deve ser a estratégia utilizada por muita gente. A pesquisa ainda revelou que mais de 50% dos entrevistados pretende usar a primeira parcela do 13º para gastar na Black Friday. Neste shopping da capital paulista, a expectativa é de crescimento de até 15% nas vendas. E não é só o desconto das lojas que é usado como estratégia para atrair o consumidor nessa data. Com certeza. Agora para Black Friday a gente preparou algumas iniciativas para poder presentear os clientes que vierem para cá nos visitar e realizar suas compras. Então tem vale compras, tem brindes das lojas e um monte de outras novidades aí, surpresas também. A maior parte das pessoas não está antecipando compras de Natal, o que é um resultado favorável, porque significa que as vendas do comércio vão aumentar em novembro e vão aumentar em dezembro. Vendas aumentam nas lojas físicas, vendas que aumentam pela internet, economia que movimenta, mas existem as pegadinhas que a gente precisa ficar atenta na data famosa que diversas lojas aproveitam para fazer promoções. Algumas não são bem promoções. Vamos falar sobre esse assunto com uma especialista, a doutora Laura Falsarella, advogada especialista em Direito do Consumidor, do escritório Qualiato Advogados. Doutora Laura, muito bom dia, é um prazer ouvi-la aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Olá, Heitor, bom dia a todos os ouvintes, é um prazer para mim participar do programa. A Black Friday mesmo, ela é na próxima sexta-feira. Agora, muitas lojas criam a Black Week, valendo para a semana inteira, Black November, valendo para o mês todo. Como é que a gente pode se preparar para entrar numa loja sabendo se realmente aquele é o preço normal do produto ou se a gente está vivendo promoção fora de época? De fato, né, Heitor, a Black Friday ela será oficialmente dia 29 de novembro, né, que é a última sexta-feira do mês, mas as lojas costumam fazer uma Big Friday, que é o mês todo de promoções. E uma dica, né, principal para os consumidores seria já ir monitorando os preços, né? Se você tem interesse em algum produto, já comece a monitorar o preço antes da data da Black Friday para verificar se de fato está havendo uma promoção ou se está tendo uma prática abusiva por parte da empresa, aumentando o preço do produto antes, né, para depois no dia da Black Friday fazer uma promoção falsa, né, uma maquiagem de preços. Então, monitorar com certeza seria uma dica principal aí para quem já tem interesse em aproveitar as promoções da Black Friday. Agora, uma vez identificado, por exemplo, eu quero comprar uma televisão que está no valor X. Aí, na próxima semana, ela está ainda com o valor X, anunciada como promoção de Black Friday. Claro que eu posso simplesmente virar as costas, sair da loja e ir embora. Mas isso cabe uma denúncia também para o Procon, para algum outro órgão competente, mostrando que, olha, não tem nada de promoção no que está sendo anunciado. Com certeza, Heitor. A loja, né, os lojistas, como fornecedores, eles têm o dever de passar informação clara e correta para o consumidor. Eles não podem fazer uma propaganda enganosa, falar que aquilo é uma promoção, sendo que não é. Então, cabem sim aos consumidores denunciarem, né, ao Procon, aos órgãos competentes,
ou registrarem até mesmo reclamações em sites como Reclame Aqui, consumidor.gov, para alertar os outros consumidores também a respeito desse tipo de prática abusiva por parte das empresas. Nós estamos conversando com a doutora Laura Falsarella, advogada especialista em direito do consumidor do escritório Qualiato Advogados. Isso falando em loja física, doutora Laura. Agora, na loja online, existem também os direitos do consumidor. Um deles é o arrependimento. Por exemplo, se a gente compra alguma coisa pelo telefone, a lei permite que a gente tenha um prazo para se arrepender desta compra, devolver o produto e pegar o dinheiro de volta. Essas regras mudam com a Black Friday ou os direitos continuam exatamente os mesmos? Os direitos continuam exatamente os mesmos. Não é porque é Black Friday que as garantias legais, né, os direitos previstos no Código de Defesa do Consumidor, que eles são abolidos nessa época. Então, se o consumidor ele quiser simplesmente desistir de uma compra, independente se está com valor promocional de Black Friday, se ela foi feita pela internet ou por telefone, né, não foi feita na loja física, ele tem o direito de se arrepender sem qualquer justificativa, simplesmente por vontade própria. Agora, quando acontece isso nas lojas físicas, o cenário é um pouco diferente, acho que aí cabe até mesmo um alerta por parte dos consumidores, porque existe uma garantia legal para as compras nas lojas físicas em casos de defeito ou vício no produto. O consumidor que vê um defeito ou vício, ele pode sim reclamar dentro do prazo de 30 dias, para bens não duráveis, né? Por exemplo, um alimento. Para bens duráveis, como o eletrodoméstico, ele tem 90 dias. Mas caso não tenha um defeito ou um vício no produto, ele não pode simplesmente se arrepender se a loja não der essa garantia, porque a lei não tem essa previsão. Então, é importante para os consumidores se atentarem nas compras nas lojas físicas na Black Friday, qual que é a política de trocas, porque muitas vezes, justamente por ser um período promocional, a loja não vai conceder esse direito de arrependimento. Então, se você não gostou de uma roupa ou não serviu, talvez não seja possível trocar nessa época. Nós temos aqui o relato de um ouvinte, o Fabiano, final do telefone 9768. Ele conta o seguinte: bom dia, Heitor, bom dia, doutora. Há 3 anos, mais ou menos, ele disse que comprou um produto pela internet que estava com preço promocional. Era um tênis de uma determinada marca e de um determinado modelo. Depois de alguns dias, ele recebeu uma informação da loja de que não havia mais aquele tênis em estoque e que ele receberia um valor promocional para escolher outro produto, mas ele queria aquele tênis especificamente. Ele conta que no final acabou aceitando a proposta da loja e pegou um outro modelo. O consumidor tem que tipo de direito nesse cenário que o Fabiano relatou para a gente, doutora? Nesse caso, tem 3 alternativas que ele poderia optar, né? Ele poderia exigir o cumprimento forçado da obrigação. Caso não seja possível, porque a loja não tinha mais um modelo, ele poderia pedir a restituição do valor integral que ele pagou e até mesmo perdas e danos, né? Às vezes a loja demorou muito para devolver, então já teve uma correção monetária em cima desse preço, ou até mesmo ele usar para algum evento, alguma coisa mais séria, né? Daí ele teve perdas e danos por conta disso. Ou, no caso que acredito que seja o que aconteceu com ele, optar por outro produto, né, semelhante. E se o caso, o abatimento do valor, porque muitas vezes o produto que ele trocou pode ser de um valor inferior, né? Ou até mesmo a diferença, caso ele tenha optado por um produto de valor maior. Doutora Laura, para a gente finalizar esse bate-papo tão importante aqui no nosso Manhã Bandeirantes, uma vez identificado um problema, uma vez percebendo que a loja está tentando enganar a gente, quais são os caminhos legais que as pessoas podem ter, seja numa situação de flagrante, ou seja numa situação em que ela perceba depois que o produto que ela comprou não era aquele que estava no mostruário, não era aquele que estava no site, como não cair nos golpes e como buscar os seus direitos depois de identificado que você infelizmente caiu na Black Fraud? Caso o consumidor já tenha, infelizmente, sido lesado, né, por conta de alguma fraude, prática abusiva ou golpe nesse período,
O ideal seria, primeiramente, tentar um contato amigável com a loja para resolver a situação, para pedir um reparo. Caso isso não seja possível, existem diversas ferramentas que protegem o consumidor nesse caso. Ele pode fazer uma reclamação no Reclame Aqui, no consumidor.gov, ou para os casos mais graves, abrir uma reclamação no PROCON da cidade, do município. E caso não seja solucionado o problema via PROCON, que é uma via administrativa, ele pode buscar um advogado e acionar via judicial, entrar com um processo judicial para resolver o problema. Nós conversamos com a doutora Laura Falsarella, advogada especialista em direito do consumidor do escritório Qualiato Advogados. Doutora Laura, muito obrigado pelas informações, pela orientação e que seja uma Black Friday de promoções e sem grandes problemas para o consumidor. Eu que agradeço a participação, Heitor, e sim, é importante que os consumidores estejam bem conscientes, os lojistas também, afinal é uma via de mão dupla, né? Todos têm interesse nessa troca. Para você que está nos acompanhando, se você também quiser ter em mãos um documento, uma orientação na hora de fazer as compras na próxima sexta-feira, o Procon Campinas divulgou uma cartilha com dicas ao consumidor para essas compras. Está disponível no site procon.campinas.sp.gov.br. procon.campinas.sp.gov.br. Se você jogar no Google Cartilha Procon Campinas Black Friday, vamos fazer o teste se chega facilmente. Chega fácil também. Então é um caminho para você estar com essas dicas em mão, sabendo os seus direitos e não cair nos golpes que infelizmente também fazem parte desse período comemorativo / de iscas para o comerciante ganhar um dinheiro a mais nessa época do ano. O José Rodrigues, que está conosco e nos escreve pelo 19971021493, diz que no Brasil podemos chamar de Black Fraud. Em alguns casos sim, né, José Rodrigues? Por isso que é importante a gente saber quais são os nossos direitos para não cairmos nesse tipo de golpe. A mensagem que chega do Edmilson, final do telefone 9884. Vamos lá, tem um site de fotos que está anunciando desconto promocional nas redes sociais. Quando você entra, não é nada do que está anunciando. O que fazer? Primeiro, se está numa rede social, dá para denunciar para a própria plataforma, Edmilson. Agora, se a plataforma vai ter vontade de correr atrás, aí é o que eu sugiro, tirar todos os prints possíveis de tela, tirar todas as fotos possíveis dessa imagem, anexar e fazer uma denúncia no Procon, porque é mais fácil o Procon tomar uma atitude do que a própria plataforma. Ainda mais se for de alguns bilionários que a gente sabe que não tem muita vontade de resolver problemas com os próprios usuários. 11h07. A nossa reportagem do Manhã Bandeirantes segue trazendo os principais informativos, as principais notícias das últimas horas. A Lucimeire Ramalho vai contar pra gente agora o desfecho que está por vir da Semana de Combate à Dengue em Campinas. Nós, desde segunda-feira, estamos falando de ações que estão sendo realizadas. Você ouviu agora há pouco também as informações sobre os problemas da dengue, a epidemia que marcou, infelizmente, esse ano de 2024 na cidade. Recordes de casos, recordes de pessoas que perderam a vida e com mutirões que estão sendo realizados. Isso não dá para negar. A prefeitura, desde o início do ano até no ano passado, realizando uma série de mutirões, passando de casa em casa, de bairro em bairro, orientando os moradores sobre o risco de deixar qualquer vasinho, qualquer tampa de garrafa com água acumulada. O problema é que isso não diminuiu o número de casos na cidade. Não foi suficiente. Campinas agora prepara ações mais incisivas. Seja na hora de bater de porta em porta e, em alguns casos, podendo até utilizar os chaveiros para entrar em residências que tenham denúncia de focos do criador do mosquito Aedes aegypti, seja com novas parcerias.
Isso tudo foi anunciado ontem em uma coletiva de imprensa no Paço Municipal. A Lucimeire Ramalho acompanhou, conversou com a diretora do Devisa, Departamento de Vigilância Sanitária, a Vanice Poet, e a gente traz na reportagem alguns detalhes do que foi anunciado. É uma declaração de guerra. Quem viveu a epidemia... Horas 9 minutos, 11h09. Daqui a pouquinho a gente põe o trecho também do prefeito Dário Saad falando a respeito das ações contra a dengue. Mas antes a Lucimeire vai trazer os números. A gente está sem a reportagem da Lucimeire Ramalho. Deixa só a gente deixar no ponto certinho, senão eu apresento os números aqui e a gente já traz direto a fala do prefeito Dário Saad. Que ele foi questionado justamente sobre que ações são essas, quais são as iniciativas que Campinas terá daqui para frente. Então deixa eu trazer os números aqui, na sequência a gente já posiciona o prefeito Dário Saad para trazer a entrevista completa. Os casos quintuplicaram entre 1º de julho e 9 de outubro no comparativo com o mesmo período do ano passado. Em 2023, nesse período só, de 1º de julho a 9 de outubro, que é um período teoricamente com menos casos. 662 casos em 2023, 3.670 em 2024. Campinas teve um aumento significativo já nessa reta final do ano, que deve fazer com que 2024 traga um balanço final alarmante, e ações cotidianas contra o mosquito Aedes aegypti, vetor da doença, são anunciadas. Por exemplo, capacitação de lideranças de bairros, para que a prefeitura não tenha que toda semana ir no mesmo bairro, um líder é capacitado para, dentro daquele mesmo bairro, daquela região, ele conversar com os moradores e fazer essa fiscalização. Vereadores, alô vereadores, vocês que gostam de bater no peito, dizer que são os líderes dos seus bairros, podem perfeitamente passar por essa capacitação. Olha só, ou vale ser líder de bairro somente na época de eleição. Olha aí, uma grande oportunidade para fazer um trabalho para a sua comunidade. A prefeitura também pretende utilizar imagens de satélite da Polícia Federal. Já foi enviado um pedido à instituição para do alto ver melhor a situação de quintais da cidade. Reforço no estoque de insumos utilizados no tratamento de dengue e chikungunya. Capacitação para profissionais de saúde das redes pública e privada. Reunião com representantes do Cresce. O Cresce é o Conselho Regional de Corretores de Imóveis. Por quê? Tá cheio de imóvel vazio para venda ou para aluguel que está na mão de imobiliária. E a imobiliária também tem que fazer a sua parte na manutenção dessa casa. Uso da inteligência artificial para reduzir o percentual de imóveis sem acesso durante ações contra a dengue. E nas casas onde a prefeitura for, a equipe do mutirão bater na porta, ninguém aparecer, uma placa vai ser colocada para que esse morador seja informado de que a prefeitura por lá esteve e para que essa pessoa pelo menos faça a sua parte, faça o seu papel como cidadão. Vamos ouvir então o que disse o prefeito de Campinas, Dário Saad, a respeito dessas medidas, um balanço do que foi feito em 2024 e a forma mais dura que a prefeitura deve lidar com a dengue a partir de janeiro de 2025. É uma declaração de guerra. Quem viveu a epidemia desse ano com mais de 120 mil casos sabe a dificuldade que foi. Então hoje nós estamos declarando guerra mesmo, inclusive vamos usar instrumentos e usar ações que nós não usamos em 2024. E nós vamos utilizar para tentar convencer as pessoas, convencer os moradores, a população, a fazer a sua vistoria dentro da sua casa, dos seus quintais, uma vez por semana. Esse final de semana nós já começamos com um primeiro mutirão, já com mais um mutirão de enfrentamento. Nós estamos mobilizados já nesse sábado e eu tenho certeza que a postura da prefeitura vai ser mais contundente, vai ser mais firme para tentar reduzir a transmissão do Aedes aegypti e a transmissão da dengue. São inúmeras ações. Nós temos já na Secretaria de Educação
todo um programa voltado à conscientização das crianças, tentando sensibilizar os pais. Vamos ampliar essas ações, pedir mais a parceria da rede estadual de educação. Nós vamos ter parcerias com entidades, igrejas, entidades religiosas também. Vamos chamar as imobiliárias e o CRES, principalmente com foco nos imóveis vazios, porque os imóveis vazios, a grande maioria, está na mão de imobiliárias para venda ou para locação. Então nós vamos envolver as imobiliárias, então nós vamos fazer mais capacitação com os trabalhadores da saúde, os profissionais de saúde da rede pública, rede privada, vamos envolver a rede privada também. Agora, o maior desafio é sensibilizar a mente e o coração das pessoas para olhar dentro das suas casas, dos seus quintais, uma vez por semana. Nós fizemos 1,5 milhão de visitas em domicílios, 1,5 milhão. Isso mostra que em áreas de alta transmissão, pode ter imóvel que foi 5, 6, 10 vezes foi o agente da dengue lá. Agora, se nós não tivermos a colaboração da população, nós vamos ter que visitar as casas todas as semanas, porque quando faz calor, o ciclo de reprodução do mosquito da dengue, do Aedes aegypti, é de 7, 8 dias. Então é muito importante que a prefeitura faça o seu trabalho, e nós estamos mostrando aqui uma série de ações, mas é fundamental que a população participe desse esforço. Participe desse esforço, sabe? Não tem outra solução para que a gente possa reduzir os casos e não ter uma epidemia nos números que nós tivemos agora em 24. Essa novidade de identificar a casa, as residências que não permitiram a entrada, tem o objetivo de alertar aquele morador que não estava lá no momento da visita da gente, porque muita gente trabalha, a gente sabe disso, que aquele bairro, primeiro, que aquele bairro está com transmissão alta de dengue. Por quê? Porque os mutirões e as ações que a Secretaria de Saúde faz, a Vigilância de Saúde faz, é direcionada aonde a transmissão está alta. E pedir, através desse cartaz, que o morador daquela residência faça a vistoria. Fala, olha, quando o nosso agente passou, não tinha ninguém em casa, não foi possível abrir a residência, e é um número grande, metade das residências visitadas não permite a entrada do agente, é muita gente. Então, com essa placa identificando, não é só, nós não queremos discriminar a casa, a gente quer identificar e pedir para o morador que faça o trabalho, que olhe no seu quintal, olhe na sua casa, nas suas plantas, para ver se não tem água parada. Então, essa medida é uma medida que a gente vai adotar esse ano. A gente vai também nas casas com alta suspeita, né, de criadores do mosquito da dengue, nós vamos abrir com chaveiros. Então, assim, vamos fazer de tudo e, mais uma vez, pedir a colaboração da população. Esse é o prefeito Dário Saad falando sobre as ações de combate à dengue em Campinas. Amanhã tem um mutirão que começa às 8 horas da manhã e prevê até meio-dia a visita a 8 bairros da cidade de Campinas, e com um reforço de equipes de outras áreas da prefeitura, com muita gente da Defesa Civil, da Guarda Municipal e da INDEC vistoriando essas residências. Os bairros mais afetados, como Parque Osiel, Gleba B e Jardim São José, serão aqueles que terão atenção prioritária. O ponto de encontro será na Escola Municipal de Educação Infantil Osiel Alves Pereira. E ali as equipes se dividem para fazer esse mutirão no bairro e principalmente ali na região do Osiel, nas áreas mais sensíveis. Além disso, tem estandes espalhados pela cidade, em hipermercados, em outros comércios. A apresentação de teatro acontece hoje no Centro de Educação Infantil Adão Emiliano, Todos contra a Dengue, porque muitas vezes é a criança quem leva a informação para dentro de casa. O pai, a mãe, deixa passar despercebido, e a criança na escola é quem se atenta a esses detalhes no próprio quintal, na varanda do apartamento, e ajuda a divulgar essa informação, ajuda a passar adiante a orientação que recebe dentro do colégio. Então, eu acho bem legal falar logo cedo com as crianças para que já se tornem jovens e adultos num futuro próximo, sabendo dos riscos da picada do mosquito Aedes aegypti. Agora, 11 horas da manhã e mais 19 minutos,
Deixa eu dar um recado para você que está conosco aqui no Manhã Bandeirantes, principalmente para você, meu amigo homem, para você, minha amiga mulher que conversa com o marido, conversa com o companheiro, mas quero fazer uma pergunta para você, meu amigo. Você já sentiu vergonha por causa do seu desempenho sexual? Disfunção erétil, ejaculação precoce ou falta de desejo? Isso tudo tem solução, isso não precisa ser um tabu na sua vida. Chegou o H.50, um tratamento natural que vai mudar a sua vida. H.50 é um poderoso vasodilatador que melhora a circulação, traz mais firmeza e rigidez nas suas ereções e ainda aumenta o tempo da relação. E mais, estimula a produção natural de testosterona, devolvendo a sua disposição tanto na cama quanto no dia a dia. Os resultados são imediatos. Para continuar a sua vida de uma maneira mais leve, mais alegre, você precisa conhecer o H.50. Até porque, para quê continuar passando por isso se você já pode resolver? Ligue agora para 0800 800 0094. Vou repetir, 0800 800 0094. Tabu nessa sociedade que a gente vive não pode atrapalhar a sua vida, mas é claro que você pode contar com todo o sigilo, com toda a atenção de uma equipe especializada que vai ter toda a atenção para a sua história, toda a atenção para o que você está fazendo, para o que você está passando e vai apresentar a solução com resultados imediatos. E os 100 primeiros que ligarem e disserem que acompanharam esse recado aqui no Manhã Bandeirantes vão ganhar 70% de desconto e mais um brinde especial. Mas tem que ligar logo, porque são apenas as 100 primeiras ligações para 0800 800 0094. Não espere mais. Peça seu H.50. Recupere a sua confiança e volte a viver momentos incríveis. Bandeirantes. 11 horas da manhã, 21 minutos, 11h21. Vamos a Brasília para atualizar informações sobre o inquérito que trata da tentativa de golpe de Estado com indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, de outras figuras políticas como o presidente do PL, o Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, e até de um padre. Tem padre indiciado também por ter discutido a minuta do golpe. As informações chegam direto da capital federal com a repórter Tayane Melo, que vai contar pra gente um pouco dos bastidores e do clima em Brasília depois desse mega indiciamento, principalmente de Jair Messias Bolsonaro. Bom dia para você, Tayane. Bom dia a você, para todo mundo que acompanha a gente. O Bolsonaro e outras 36 pessoas foram indiciadas pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa. E entre esses principais investigados, além do Bolsonaro, estão o general Walter Braga Neto, candidato a vice na chapa do Bolsonaro, o Augusto Heleno, que é ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, o Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e também o Alexandre Ramagem, que é ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência. Então agora esse relatório deve ser enviado pelo Supremo Tribunal Federal à Procuradoria-Geral da República, que tem 15 dias para decidir se vai, então, arquivar o caso, pedir mais diligências ou apresentar uma denúncia formal. E esse caso, ele pode ser julgado entre março e junho do ano que vem. O Bolsonaro ontem, depois de dar uma entrevista a um portal de notícias, ele fez uma postagem em uma rede social falando críticas ao ministro Alexandre de Moraes. Ele disse que o Moraes conduz todo o inquérito, ajusta depoimentos, prende sem denúncia, faz pesca probatória e tem uma assessoria bastante criativa. Faz tudo o que não diz a lei.
Então, esse posicionamento do Bolsonaro, os outros investigados, né, que eu citei aqui, os principais, o Walter Braga Neto disse que a defesa repudia o inquérito, declarou que vai aguardar o acesso aos autos para um posicionamento formal. O Anderson Torres afirmou que só vai se manifestar depois do acesso completo ao relatório da PF. O Valdemar Costa Neto, né, o advogado dele, disse que não vai comentar. Alexandre Ramagem disse em nota que a investigação demonstra excessos e perseguições evidentes e que confia no esclarecimento dos fatos. O Augusto Heleno, a defesa dele, disse que não vai se manifestar e o Anderson Torres disse que só vai se posicionar depois de ter acesso ao relatório do indiciamento. Ou seja, previsão de semana que vem, então, o Supremo Tribunal Federal enviar esse relatório à Procuradoria-Geral da República e a gente vai ficar aqui em Brasília aguardando, né, o que pretende ser mais uma semana muito movimentada aqui em Brasília. Qualquer novidade, Tayane Mello, você tem prioridade na programação da Rádio Bandeirantes, assunto que também será tratado dentro do Bora Brasil, daqui a pouquinho depois do Nossa Área. Com relação à defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, essa entrevista foi dada ao portal Metrópolis. Além das falas que depois foram também publicadas nas redes sociais, Bolsonaro disse que tem que ver o que tem nesse indiciamento da Polícia Federal. Vou esperar o advogado. Isso, obviamente, vai para a Procuradoria-Geral da República. É na PGR que começa a luta. Não posso esperar nada de uma equipe que usa a criatividade para denunciar. Uma tendência é que ele peça a suspeição do ministro Alexandre de Moraes, já que ele é um dos alvos, uma das vítimas dessa tentativa de golpe. Então, a defesa deve pedir para que outro juiz se debruce sobre o caso e não o próprio Alexandre de Moraes. Falei sobre um padre que foi indiciado, né? Tá na lista também, o padre José Eduardo de Oliveira Silva, indiciado pela Polícia Federal sob suspeita de crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa. Ele foi alvo já de busca e apreensão pela Polícia Federal em fevereiro desse ano. O padre teria participado de uma reunião em 19 de novembro de 2022 no Palácio do Planalto, quando discutiu uma minuta de golpe para impedir a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. A decisão de Alexandre de Moraes listou o padre como integrante do núcleo jurídico do esquema golpista. O papel seria de assessoramento e elaboração de minutas de decretos com fundamentação jurídica e doutrinária que atendessem aos interesses golpistas do grupo investigado. Já prestou depoimento o padre neste mês, foi intimado no dia 6 e agora indiciado também por participar desse mesmo esquema, desse mesmo grupo para derrubar um presidente eleito e, pelo que a Polícia Federal já conseguiu de elementos para pedir o indiciamento, derrubar matando o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin e o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes. São 6 os pontos da investigação da PF que ligam Bolsonaro diretamente à tentativa de golpe de Estado. Esses 6 pontos fazem parte desse documento entregue agora à Justiça. E uma última informação sobre esse assunto da colunista Mônica Bergamo, que disse agora há pouco na Band News TV que a Procuradoria-Geral da República, que é onde Bolsonaro diz que é onde começa de fato a sua defesa, só deve apresentar as denúncias contra os indiciados no inquérito do golpe de Estado no ano que vem. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, afirmou a pessoas próximas que é preciso ter muito cuidado com a análise de processos pelo fato do caso ter ampla exposição ao tratar do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, além da expectativa de forte impacto na opinião pública. O que não pode é deixar qualquer um dos indiciados fugir do país, pedir asilo político a alguma nação que pense ideologicamente parecida, porque aí o sentimento que fica é de injustiça. Tudo isso tem que ser monitorado para que, uma vez comprovados os crimes, os responsáveis paguem por ele. E a gente consiga finalmente virar essa página de um período em que flertamos com movimentos antidemocráticos e por muito pouco não vimos a democracia balançar até cair. 11h28,
Vamos embora. Muito obrigado pela sua companhia nesta semana. Segunda-feira estamos de volta às 10 da manhã com os trabalhos técnicos de Danilo Capucci na mesa de som e central técnica e a coordenação do Gil Kleber. Eu agradeço pela sua audiência e faço o convite. Fique agora com Carlos Henrique, o Nossa Área. Hoje tem bola rolando, hoje tem transmissão de Avaí e Ponte Preta, a última rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Domingo, o Guarani recebe o Ceará num jogo que vale a vida pro Vozão. E as informações dos times de Campinas, agora com o timaço de Carlos Batista. Um ótimo final de semana e até segunda-feira. Manhã Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais direto da redação da Rádio Bandeirantes. O MDS fez um alerta para os beneficiários do Bolsa Família nesta quinta-feira, 21 de novembro. Foi avisado que estão sendo divulgadas informações falsas, contando que em dezembro haveriam 2 pagamentos do benefício, um deles a antecipação da parcela de janeiro. Segundo o Ministério, o pagamento oficial do benefício segue o calendário que está disponível no portal bolsafamiliacalendario.com.br/Jogo da Velha Consulta. Para mais informações, entre em contato com a ouvidoria pelo Disque Social 121. Importante ressaltar que o Bolsa Família não tem o pagamento de uma 13ª parcela de benefício. De Campinas, Bruna Azevedo. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Acontece um giro rápido das últimas notícias da região, do Brasil e do mundo, para manter você sempre atualizado. De segunda a sexta, a partir da 1h da tarde, na tela da Band+. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Siga a Rádio Bandeirantes Campinas também no Facebook. Uma página completa com conteúdo sobre tudo o que acontece na nossa região e, claro, informações de Ponte Preta e Guarani. facebook.com